Bom, irmãos, muito boa noite. Na nossa aula passada, nós estudamos um pouco acerca dos cânons. Falamos especificamente do cânon do Novo Testamento e do Antigo, demonstrando como essas listas surgiram ao longo do tempo e até o que nós viemos a ter hoje como texto bíblico, né? Dentro daquela aula, muito foi comentado, por exemplo, sobre alguns critérios que foram utilizados para decidir quais livros deveriam pertencer ao texto sagrado. No dia de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre modelos de cânon, tá? E antes de explicar necessariamente o que de fato são os modelos de cânon, eu queria apresentar para vocês algumas perguntas que nós tentaremos, de alguma forma, responder hoje, né? Então, a título de introdução, algumas perguntas são interessantes para a gente entender o que a gente pretende conversar. A primeira delas é: como nós podemos saber quais livros pertencem e quais não pertencem ao cânon? Nós temos o texto bíblico, e por que, por exemplo, o Novo Testamento possui 27 livros e não 26 ou 28? Essa é a nossa pergunta de hoje. Como nós sabemos quais livros devem pertencer à Escritura e por que esses livros pertencem à Escritura como palavra de Deus, né? A esse tipo de questionamento, um autor chamado Michael Kruger diz: esse questionamento trata de um problema que a gente chama de problema do cânon, né? E, eventualmente, esse tipo de discussão está sempre à nossa porta. Por muitos ateus, muitas pessoas que querem, de alguma forma, pôr em dúvida aquilo que nós acreditamos, costumeiramente tendem a questionar sobre como nós entendemos ser a Bíblia a palavra de Deus. Então, essa pergunta acaba por suscitar para nós um questionamento central, né? E que questionamento seria esse? Os cristãos possuem, de fato, uma base racional para afirmar que apenas os 27 livros pertencem legitimamente ao cânon, os 27 livros do Novo Testamento, né? Mas nós podemos também estender esse questionamento para a Bíblia como um todo, para os 39 do Antigo, para os 27 do Novo. Nós temos uma base sólida, racional e clara para afirmar os livros que pertencem à Bíblia? Essa é a nossa pergunta, ok? Colocando de outra forma, a crença cristã, pode ser justificada, tá? Então essa defesa que nós faremos aqui no dia de hoje, portanto, ela não visa responder se o cânon que temos é falso ou verdadeiro, tá? Isso não é o motivo da nossa resposta, nem prover argumentos para que nós possamos responder a pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Antes, a nossa pergunta e o nosso objetivo no dia de hoje é responder se é justificável a nossa crença no texto bíblico. Faz sentido? Existe uma unidade de sentido dentro de tudo aquilo que nós confessamos e cremos? É isso que nós vamos responder, ou melhor, tentar responder hoje. Ok? Então, algumas respostas a essa possível pergunta. Eu vou trazer hoje para a gente analisar 3 modelos que tentaram responder essa pergunta, algo que a gente chama de modelo de cânon. O que seria um modelo de cânon? Um modelo de cânon, ele nada mais é do que uma metodologia pela qual nós sustentamos, com base em argumentos teológicos, e além de argumentos teológicos, argumentos epistemológicos, né? Por epistemologia, a gente só está dizendo como que a gente pode conhecer algo. É basicamente isso que a epistemologia quer dizer para a gente. Então, como que a gente pode conhecer, como a gente pode saber a verdade, né? Esse tipo de argumentação consegue providenciar todo um contexto que traz uma resposta sobre como a Bíblia chegou a ser o que ela de fato é. Tá? Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre 3 modelos que ao longo da história da igreja passaram a ser apresentados como alternativa para responder essa pergunta que a gente levantou anteriormente. Então, dentro dessas três propostas,
A primeira delas seria que o cânon ele é determinado por uma comunidade. Uma outra alternativa é que o cânon ele é determinado ao longo da história. E uma outra que o cânon é autenticado por ele mesmo. Ele é auto-autenticado ou autossustentável, como eu preferi dizer. Isto é, a afirmação de que a própria Bíblia provê meios suficientes para fazê-la ser entendida como palavra de Deus, tá? E nós vamos ver, basicamente, que dentro desses três, a defesa protestante, a defesa reformada, entende que esse terceiro modelo é o modelo que melhor se adequa à pergunta que a gente apresentou logo no início da nossa aula, ok? Então, a primeira delas, o cânon determinado pela comunidade, é defendida por católicos romanos, pelos proponentes da teologia liberal e também por neo-ortodoxos. E, basicamente, o que ela sustenta é que pessoas, sejam individuais ou em grupo, se reuniram em alguma forma de instituição e, a partir disso, definiram quais escritos deveriam fazer parte da escritura e quais não deveriam fazer parte da escritura, tá? É isso que nós dizemos quando afirmamos um modelo de cânon determinado pela comunidade. Então, os católicos romanos, por exemplo, afirmam que foi a igreja, o magistério da igreja, que é o fator determinante para dizer quais livros devem pertencer à escritura e quais não devem pertencer à escritura, ok? Diante disso, eles entendem que o cânon ele veio da igreja, do ponto de vista histórico. Os apóstolos pertenciam à igreja e, por pertencerem à igreja, eles passaram a trazer o cânon junto com toda a tradição. Há três aspectos centrais que a igreja de Roma sustenta todas as suas doutrinas, né? E nós sabemos que são o Papa, a tradição e o magistério. Mas, como nós podemos perceber ao longo da história, no final das contas é o magistério como um todo que toma as decisões e dita o rumo da igreja. De tal maneira que é essa comunidade que acaba por determinar, por exemplo, os livros da Bíblia para a Igreja Católica. De um ponto de vista prático, é basicamente isso que acontece. Os liberais, por sua vez, defendem esse mesmo modelo, que foi algo institucionalmente criado. O cânon, o texto bíblico, é algo institucionalmente criado, mas eles levam essa afirmação para um lado um pouco diferente dos católicos romanos. Enquanto os católicos romanos acreditam que, de alguma maneira, a igreja trouxe a afirmação e determina o cânon, mas esse cânon é ainda um cânon divino, o liberal não acredita nisso. Ele crê que esse cânon é única e exclusivamente um instrumento de poder no qual homens dentro da igreja prevaleceram numa guerra de argumentação e uma guerra política de poder dentro da igreja que se iniciava, e alguns deles se sobrepuseram aos outros de forma que os seus cânons foram adotados como os cânones centrais da igreja. Então há um certo quê de crítica e de ceticismo na teologia liberal, que entende que, basicamente, pessoas com um pensamento enviesado decidiram que livros deveriam pertencer ao texto bíblico e quais livros não deveriam pertencer ao texto bíblico. E, por fim, né, ortodoxos, eles fazem uma certa afirmação a respeito de como o cânon deveria ser formado, mas essa formação canônica é a formação de um único indivíduo. Uma vez que eles entendem que a palavra de Deus só se torna a palavra de Deus à medida que o indivíduo tem um relacionamento com ela existencial, isto é, uma experiência de fé que é encontrada dentro do texto bíblico, mas que não necessariamente o texto bíblico seja a própria escritura, tá? Esses três proponentes fazem essa afirmação a respeito do cânon como sendo um cânon determinado por uma comunidade, mas essas afirmações elas possuem algumas debilidades, tá? E essas debilidades nós podemos observar, por exemplo,
como principais críticas o fato de que a igreja, de fato, exerceu algum papel na elaboração desse cânon, mas isso não significa que esse papel foi o único ou determinante. Isto é, nós podemos dizer que a igreja exerceu algum papel na formação do cânon porque os apóstolos, por exemplo, pertenceram à igreja de Deus. O próprio Cristo fala com estes homens e eles passaram a escrever tudo aquilo que receberam da parte de Deus. Entretanto, é muito diferente nós dizermos que somente os apóstolos ou somente a igreja determinou o que era o cânon, o que era o texto bíblico e o que não era o texto bíblico. E aí é interessante nós notarmos que a própria Escritura faz uma certa organização da ordem que isso tudo acontece. Então há um grande erro em dizer que a igreja deu causa ou determinou o cânon porque a igreja teve o seu fundamento edificado nos profetas e nos apóstolos, e não o contrário. Então, enquanto os católicos e os liberais tentam afirmar que a igreja afirma o cânon e determina o cânon, na verdade a Bíblia diz que a igreja que é sustentada pelo cânon. Porque o que é o cânon, senão o fundamento que foi apresentado pelos profetas e pelos apóstolos, a própria Escritura. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios 2:20, né, que Paulo diz basicamente que o corpo de Cristo, a igreja, ela é edificada. Eu vou ler o texto aqui para a gente poder tratar. Efésios 2:20 diz assim, vou começar no 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, observem a formação da igreja. Primeiro, o Cristo fala. E ao falar, ele revela os seus ensinamentos, os apóstolos aprendem isso e lançam esses fundamentos. E é esse fundamento no qual a igreja é construída, e não o contrário. Então a afirmação dos católicos acaba por cometer uma certa confusão que o texto bíblico não tem, que é basicamente o seguinte: eles fazem uma análise histórica, dizendo que primeiro veio a igreja e depois veio o cânon, historicamente falando. Mas teologicamente falando, não foi isso que aconteceu. Teologicamente falando, o que aconteceu foi, primeiro veio o cânon, isto é, a revelação de Deus por meio do evangelho, e depois do cânon, esse evangelho, essa mensagem foi pregada e a igreja foi sendo alcançada. Os eleitos foram ouvindo e se convertendo e veio se formar aquilo que a gente chama de igreja primitiva. Então há um grande problema nesse tipo de afirmação. Um outro problema que eles acabam por não enxergar é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não percebemos no povo de Israel esse tipo de qualidade que a Igreja de Roma tenta atribuir para si. Porque nós não podemos identificar em Israel qualquer característica de infalibilidade que capacitou eles a formar um cânon. Então a Igreja do Novo Testamento já tinha um cânon, que era o Antigo Testamento, que era a Escritura. E esse cânon que cria o contexto para que a igreja do Novo Testamento reconheça a formação do cânon que vem logo em seguida. Então não há que se falar em uma igreja capaz de determinar quais livros pertencem ao texto bíblico, porque já no Antigo Testamento, quando o cânon estava sendo formado, isso em momento algum aconteceu. O que nós vemos é sim o povo de Israel ouvindo os profetas que Deus levantou. Por isso que é interessante a gente citar esse texto de Paulo aos Efésios, quando ele diz que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque primeiro Deus levantava os seus profetas, esses profetas apresentavam o desígnio de Deus e a comunidade era formada a partir daí. E não a comunidade formava o que deveria ser entendido como um texto escrito autorizativo
para a fé e prática, ok? Então esse é o nosso grande problema da visão do cânon determinado pela comunidade. A segunda alternativa é uma ideia de o cânon ser determinado pela história. O que esse modelo quer dizer? Ele tenta provar, através de uma crítica e evidência histórica, a autoridade dos livros da Bíblia. Então, basicamente, o que esse tipo de modelo quer argumentar é que se eles conseguirem, por meio das evidências históricas, identificar a autoria de determinado autor, como sendo, por exemplo, um apóstolo, ou identificar determinado tipo de evento histórico que demonstre cabalmente que aquele texto diz a verdade dos fatos históricos a respeito do Messias, então aquele livro ele é um livro canonizado. Basicamente, é isso que o cânon determinado pela história tenta afirmar. Então ele parte de uma base de que a historiografia e as ferramentas para se fazer história são capazes de desenvolver quais livros devem estar na escritura ou não. Qual é o problema desse tipo de afirmação? Nenhum historiador, nenhum pensador é isento. Toda pessoa que faz história, e principalmente história crítica, possui um viés histórico que ela está contaminada por aquilo e ela, através desse viés, vai concluir algo que não necessariamente seja verdade. E, além disso, como nós sabemos que há, dentro desse contexto, a necessidade de haver um consenso acadêmico, muitas vezes nós acabamos por perceber que nem sempre o consenso acadêmico é favorável à palavra de Deus. Então, por exemplo, você vê, dentro de um contexto hoje científico, uma visão completamente cética com relação a milagres. Então, como esse consenso acadêmico canonizaria, por exemplo, passagens bíblicas que falam de milagres? Seria quase que impossível. Então, todo esse tipo de olhar enviesado seria incapaz de compreender o texto e, além disso, esse consenso acadêmico o tempo todo muda. O que a gente teria um segundo problema. Se o cânon fosse determinado pela história, esse cânon poderia mudar toda vez que os acadêmicos mudassem o seu consenso a respeito do texto. Então, como a gente pode tentar afirmar que o cânon é basicamente a palavra de Deus revelada, se essa palavra pode mudar o tempo todo? Isso não faz sentido. Então, há uma grande crítica para a afirmação do modelo do cânon como sendo determinado pela história, porque ele não providencia meios suficientes para afirmar algo como sendo a palavra de Deus, como nós de fato cremos que a Bíblia é. Ok? Por fim, nós podemos afirmar o terceiro modelo, e esse modelo é o que nós iremos de fato pensar um pouco, que é o modelo do cânon como sendo auto-autenticado, autossustentado. Esse modelo ele defende que o cânon ele simplesmente é autossustentável por reconhecer que não é possível autenticar o cânon sem apelar para o próprio cânon. E por que nós afirmamos isso? Por um motivo muito simples. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que outro fundamento existiria para que nós pudéssemos sustentar a palavra de Deus? A igreja? Mas a igreja é composta por seres humanos. A história? Mas Deus é o Senhor da história. Então, por uma unidade fundamental de princípio, a fala do próprio Deus só pode ser autenticada pelo próprio Deus. E aonde Deus fala? Na palavra. Então, fundamentalmente, o único meio que nós teríamos para afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus é a própria Bíblia, porque na Bíblia é o único lugar que nós temos registrado que Deus falou. Ok? Essa seria a nossa afirmação a respeito do cânon como sendo auto-autenticado. Então, a esse respeito, nós podemos dizer
que a Bíblia ela reivindica para si ser a palavra de Deus, mas não somente isso. Ela também possui marcas de divindade e também fornece meios necessários para que a gente considere informações que são externas à Bíblia. Isto é, a apostolicidade e o testemunho da igreja. Então, todo esse contexto que a gente consegue extrair de dentro do cânon propicia que a gente entenda coisas que estão inclusive fora dele para que a gente compreenda a Bíblia como, de fato, palavra de Deus. E essa é a nossa afirmação. Colocando no modelo gráfico, o que nós queremos dizer quando o cânon ele é com a afirmação de que o cânon ele é auto-autenticado, é dizer que a palavra de Deus, ela possui qualidades divinas, possui uma origem apostólica e possui a recepção da igreja. A esses 3 pontos do triângulo nós definimos como atributos da canonicidade. E diante de todo esse contexto, há uma ação do próprio Espírito de Deus em zelar pela sua palavra e fazer com que a sua palavra e a sua igreja andem em perfeita harmonia. Isto é, o Espírito de Deus há de capacitar a igreja para que a igreja reconheça a palavra e o Espírito de Deus fala por meio dos proponentes da sua igreja, os apóstolos e profetas, que a palavra seja conhecida. E há um elemento dentro dessa palavra que é falada e ouvida que tem uma peculiaridade tão grande que nos faz identificá-la como palavra de Deus, que são as suas qualidades divinas do cânon, ok? Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira delas é a ideia da recepção da igreja. Esse atributo da canonicidade já pode ser identificado dentro do texto bíblico, quando temos as diversas afirmações de que a própria igreja é o corpo de Cristo. Então há uma íntima relação entre a igreja, que é o povo de Deus, e o próprio Deus, Cristo como cabeça. E essa relação acaba por nos dar a capacidade de entender toda a instrução que o nosso cabeça tem para nos apresentar. Então, não há livro, por exemplo, que possa ser considerado canônico sem que tenha sido antes recebido pela igreja. E disso nós extraímos da própria Escritura. Porque o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10, verso 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Então esse próprio atributo já pode ser encontrado dentro do próprio texto bíblico, dentro da própria revelação histórica. Se Jesus, que nos apresentou o cânon, que foi a revelação viva apresentada na nova aliança para que nós conhecêssemos deles, afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz, nós só podemos dizer que a voz de Deus, a palavra de Deus, pode ser entendida como, de fato, palavra de Deus quando ela é recebida pela igreja. Tá? E disso nós extraímos da Escritura, não da afirmação externa da Igreja Católica, por exemplo, como faz um modelo determinado por uma comunidade. E toda essa obra, nós sabemos que ela é sustentada pelo Espírito Santo. E para a gente identificar isso, eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 14. Vamos ler o texto? Deixa eu só abrir aqui rapidamente. 1 Coríntios capítulo 2, vou começar do 9. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 até o 14. Olha o que é dito no texto. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus,
a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem são as pessoas espirituais que discernem espiritualmente as coisas que vêm de Deus? Né? Essa é uma boa definição para a igreja, ok? Então, o próprio texto bíblico dá a base para a afirmação de que o Espírito capacita a igreja para que a igreja, essa comunidade, receba a palavra de Deus, ok? Além disso, nós devemos lembrar que esta é uma obra realizada por Deus não somente numa pessoa ou num grupo específico, mas é uma obra realizada numa comunidade da aliança e não apenas em indivíduos isoladamente. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus habita na igreja, essa é uma afirmação que nós temos de que a igreja é um organismo cooperativo, não é um organismo individual. Então, nós não devemos, por exemplo, entender que essa afirmação que nós estamos fazendo aqui, de que precisa ser recebido pela igreja, seja uma afirmação de algo como ser recebido individualmente por cada pessoa. Muito pelo contrário, é a igreja como corpo que recebe a palavra de Deus e dela compreende, ok? É por isso que nós não acreditamos, como foi falado em algumas aulas anteriores, em livre interpretação das Escrituras, uma vez que há apenas uma interpretação que pode ser assimilada do texto e essa assimilação, essa interpretação do texto vem da igreja enquanto corpo de Deus e não a interpretação individualizada de cada pessoa. Mas nós acreditamos sim no livre exame das Escrituras, isto é, a defesa de que cada crente, individualmente, tem e deve ter acesso à palavra de Deus para meditar nela e compreender aquilo que o corpo como um todo recebe de Deus como revelação, ok? Além desse aspecto que nós falamos da recepção da igreja, um outro atributo da canonicidade seria as qualidades divinas do cânon, né? E por qualidades divinas, o que nós queremos dizer é que há no cânon certos vestígios, enquanto revelação de Deus, da sua perfeição, coesão e harmonia. Então a Bíblia é dotada de uma beleza, excelência, poder e eficácia, capaz de apresentar uma unidade doutrinária em harmonia, coerência interna que livro humano nenhum jamais conseguiu fazer. Esse atributo é um atributo extremamente interessante para nós, porque quando nós olhamos para qualquer tipo de produção humana, ao longo da história, nós fatalmente encontraremos erros, tá? Então, eu posso aqui instigar você a ler determinadas sagas de autores que escreveram bastante e você vai encontrar furos de roteiro. Mas na palavra de Deus, na revelação de Deus, nós não encontraremos isso porque ela tem qualidades divinas. Essa revelação é uma revelação perfeita. Lá no Salmo capítulo 19 é dito que os céus proclamam a glória de Deus. Se a revelação natural já tem esse aspecto de proclamar as qualidades divinas de Deus, isto é, a sua glória, quanto mais a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Então, nessa revelação, nós podemos ter o encontro e a afirmação da perfeição de Deus. E isso nós vemos no prosseguir do próprio Salmo 19. Quando ele começa a falar a respeito da lei do Senhor, ele diz que a lei do Senhor é perfeita, que ela restaura a alma, que ela traz ânimo ao nosso coração. Então, tudo isso pode ser identificado na palavra de Deus, que é perfeita. Ok? Então, nós podemos falar nas qualidades divinas da beleza, excelência,
poder e eficácia da Escritura. Porque quando nós lemos esse texto, nós somos tocados por ele e nós temos a história da humanidade como um todo, que há diversos exemplos das mais variadas culturas de pessoas que entraram em contato com esse texto e tiveram as suas vidas transformadas. Um exemplo claro dos atributos da canonicidade das Escrituras enquanto a qualidade divina que esse cânon possui. E por fim, nós temos a afirmação de que o cânon ele também tem como um atributo da sua canonicidade a sua origem apostólica. Tá? Então, assim como na revelação na recepção da igreja e nas qualidades divinas, a origem apostólica também é um atributo da canonicidade que tem a sua origem extraída das Escrituras. Lá em Lucas capítulo 10, verso 16, nós temos uma passagem que fala acerca da missão dos 70, que eu vou ler com vocês também. Lucas capítulo 10, verso 16. Que o próprio Cristo, ao revelar a sua mensagem aos seus discípulos, os envia para pregar essa mensagem. E essa mensagem, dada a esses discípulos que é proclamada, assim é afirmada a respeito dela pelo próprio Cristo. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Portanto, se isso pode ser dito a respeito daqueles que ouviram a mensagem de Cristo, ouviram a mensagem da salvação e passaram a pregar a respeito dela, o que nós também não poderemos dizer a respeito dessa mensagem dada aos apóstolos, né? Uma vez que eles receberam, foram justamente as pessoas que receberam e que foram incumbidas de receber essa mensagem e apresentar ela ao mundo, escrever a respeito dela e registrá-la. Então, se o próprio Jesus diz que quem os ouve, quem ouve os seus discípulos, ouve a ele próprio, nós temos que os registros dos apóstolos que nos são apresentados são o próprio Deus falando a partir dessa própria afirmação. Essa mensagem, como nós já vimos anteriormente, é apresentada lá em Efésios capítulo 2, verso 20, quando é dito que a igreja foi edificada no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Os profetas como sendo aqueles que representam a antiga aliança, que apresentaram essa antiga aliança desde Moisés até Zacarias, como também os homens que foram designados para apresentar essa revelação na nova aliança, que são os próprios apóstolos. Então, essa origem apostólica, ela é encontrada dentro do próprio contexto bíblico, quando nós analisamos essa progressão das alianças de Deus com o seu povo. Se no Antigo Testamento os profetas eram aqueles incumbidos de apresentar a aliança e os desígnios de Deus, no Novo Testamento essa função passou a pertencer aos apóstolos. Como nós podemos identificar isso no texto bíblico? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Segundo os Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim: o apóstolo Paulo, falando da mensagem do Evangelho e falando do próprio Deus, ele diz assim: o qual, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas uma aliança do Espírito. Ok? Então, o próprio Paulo, enquanto apóstolo de Cristo, enquanto enviado de Cristo, se coloca como um ministro da nova aliança, justamente como sendo aquele responsável por apresentar os desígnios de Deus ao seu povo, à igreja. Então, esta é uma clara afirmação dentro do texto bíblico que pode ser afirmada, que defende que um dos aspectos para a formação do texto canônico é a sua origem
apostólica, isto é, os livros precisam ter algum tipo de contato com os apóstolos. E aí sim, diante desse contexto, que a gente pode retornar para a história e, com as ferramentas que a própria Escritura nos dá, identificar que essa afirmação de fato era vista e defendida pelos homens que sucederam os apóstolos ao longo da história da igreja. E para que a gente identifique isso também na história, eu trouxe duas citações. A primeira delas é uma citação de Clemente, que foi um dos homens que sucederam ali os apóstolos. Ele foi um líder da igreja de Roma, ao que tudo indica, e viveu por volta ali do meado do século II, ok? Por volta de 140 depois de Cristo, ali mais ou menos. Uma das afirmações dele, por exemplo, é dita que os apóstolos receberam o evangelho para nós do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, foi enviado por Deus. O Cristo, portanto, é de Deus e os apóstolos do Cristo. Uma afirmação dessa sucessão apostólica como sendo um dos elementos que corrobora na formação do cânon da palavra de Deus. E um outro testemunho que nós temos é um testemunho de Papias de Hierápolis. Papias, que também viveu dentro desse período, Eusébio chega a citar que ele chegou a ouvir sermões do apóstolo João e que ele conheceu Policarpo, que é um dos nomes que temos citação dentro do texto bíblico como um dos discípulos dos apóstolos, né? E essa citação de Papias de Hierápolis é extraída do livro de Eusébio, História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia, que viveu ali por volta do século III, século III, IV. Ele assim afirma, Papias de Hierápolis, né, sobre os evangelhos. João, o presbítero, também disse isto. Marcos, sendo intérprete de Pedro, tudo o que registrou, escreveu com grande exatidão, não, entretanto, na ordem que foi falado ou feito por nosso Senhor, pois não ouviu nem seguiu nosso Senhor. Mas, conforme se disse, esteve em companhia de Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não para dar uma história dos discursos de nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada ao escrever algumas coisas como ele as recordava, pois teve o cuidado de atentar para uma coisa, não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Então nós temos aqui um testemunho de Papias, afirmando claramente que o Evangelho de Marcos, por exemplo, foi um evangelho que foi produzido junto às afirmações e ensinos do apóstolo Pedro acerca daquilo que ele havia ouvido e aprendido do próprio Cristo. Ok? Então essa afirmação é uma afirmação clara já desde o início disso que nós podemos sustentar. Não somente isso, ele também afirma que Mateus compôs a sua história em dialeto hebraico e cada um traduzia segundo a capacidade. Então, cada texto bíblico, cada afirmação, cada tipo de relato que ele tinha a respeito do Cristo, ele foi escrevendo, e assim Papias de Hierápolis também argumenta a respeito do próprio Mateus. Então, o que nós podemos perceber diante de tudo isso? Que a Bíblia ela é capaz de autenticar-se a si mesma, promovendo todo um contexto que permite que a gente entenda ela, e ela é confiável. Além disso, essa palavra ela é profundamente digna de confiança e nada mais além dela mesma deve ter essa nossa confiança. E ela, única e exclusivamente, é capaz de suportar a si mesma. Isso porque, gente, essa afirmação ela só pode ser verdadeira porque o nosso Deus, ao falar, ele não tem nada que possa fundamentar a sua fala ou dar credibilidade à sua fala que não ele mesmo.
E a própria Escritura diz isso a respeito das falas de Deus. Quando lá em Hebreus, capítulo 6, verso 13 e 15, o autor diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então, a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus porque nós cremos que Deus falou, e só pode ser assim porque Deus é a causa última de todas as coisas, é o fundamento de nós crermos no cânon, justamente porque, se qualquer outra coisa determinasse a Bíblia que não o próprio Deus, nós estaríamos falando de algo que fosse maior do que a sua própria autoridade. Então, é por isso que nós cremos que o cânon é sustentado pela própria Bíblia, porque Deus só pode jurar pelo seu próprio nome. Amém? Alguma dúvida ou observação?